Olá, então o que a gente vai ver hoje é um método para analisar circuitos de corrente contínua. Existem vários métodos e o método que a gente vai ver hoje é o método da corrente nos ramos, certo? Por que a gente usa esses métodos, né? Até então a gente viu circuitos em corrente contínua com apenas uma fonte e diversos resistores, né? E aí basicamente para este tipo de circuito a estratégia foi de alguma forma achar R total e com R total a tensão de uma fonte, né? Só tinha uma fonte, eu achava o I total e a partir disso eu resolvi o circuito utilizando um divisor de corrente, divisor de tensão e lei de Ohm em boa parte dos casos. Quando eu tenho mais de uma fonte, eu não tenho mais uma referência de uma fonte só. Ou seja, é difícil eu determinar o quanto cada fonte está injetando de corrente em cada um dos elementos. Na verdade, eu tenho métodos para resolver isso, a gente vai ver mais adiante, né? Mas eu não consigo utilizar a estratégia mais simples que a gente fez até então, que a gente utilizou até então, que é achar R total. Até porque eu não consigo referenciar essa resistência a uma fonte só, porque nesse caso há duas ou mais fontes. Nesse tipo de situação, onde eu não consigo resolver dessa forma, e também eu não consigo de alguma forma eliminar fontes, associar fontes, eu tenho que usar alguns métodos específicos para resolver e analisar esse tipo de circuito. Um desses métodos é o método da corrente nos ramos. Bom, ele parece complicado no início, mas ele não é, porque de todos os métodos que tem, ele é o mais intuitivo, vai exigir um pouquinho de matemática para resolver o sistema de equações, mas ele não é complexo, tá? Ele é bem simples porque a gente vai resolver ele utilizando 4 passos básicos, tá? Eu vou chamar de passo 1, eu vou colocar aqui, chutar o sentido das correntes. Tá? O sentido das correntes. Vou voltar aqui, deixar melhor. Tá? É isso, chutar o sentido das correntes. Eu vou chutar, vou errar, talvez eu erre, certo? Para cada um dos ramos eu vou ter que chutar, determinar, certo? Bom, eu vou olhar o circuito aqui que eu tenho, tá? E aí eu vou determinar que nesse ramo aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, a corrente pode estar para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou chutar e eu posso errar. Então eu vou determinar, como a fonte está aqui perto, né? Eu vou determinar que a corrente está subindo. Então eu vou desenhar aqui. Então a corrente que eu vou chamar de 1, porque é o que quem passa no resistor 1, está para cima, certo? Vou olhar o ramo 2, que é esse aqui, fonte de tensão também está para cima, pode subir para cima, eu vou chutar que a corrente está subindo. Vou chutar. Então eu vou determinar que I2 está subindo. Como o I2 está subindo, a terceira corrente eu vou chutar que está descendo. Vou chutar. Ponto. É só isso? Só isso. A gente vai para o segundo passo, que é o quê? Chutei as correntes, eu vou polarizar resistores. Tá? O que é polarizar resistor? Bom, todo elemento, quando eu falo de tensão, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. Fonte de tensão é fácil, o polo positivo e negativo já são dados, como tem nesse circuito aqui, certo? Para resistor, a polaridade da tensão vai depender do sentido da corrente. Por isso eu posso fazer o passo 2 e depois fazer o passo 1. Ou seja, o que eu sei? Onde chega a corrente no resistor é positivo, onde sai é negativo. Se eu pegar R1 aqui, a corrente está vindo de baixo, certo? Então, onde chega a corrente é positivo e onde sai é negativo. Então a polaridade dele vai ser mais, menos. Vou pegar o segundo resistor aqui, mesma coisa. A corrente está vindo de baixo, então está chegando embaixo, onde chega é positivo, onde sai é negativo. E o terceiro resistor, a corrente nesse caso está chegando por cima, então em cima é positivo e embaixo é negativo. Certo? Só isso. Então, fácil, tudo ok? Tá? Então o que eu vou fazer agora é terceiro passo. Terceiro passo diz o quê? Que eu vou obter equações, certo? Usando Kirchhoff, casinho só, das tensões, que é o B, certo? Vou obter equações usando Kirchhoff das tensões. O que significa, tá? Ou melhor, o que é Kirchhoff das tensões? O que diz o Kirchhoff das tensões? Que somatório das tensões de uma malha é igual a zero. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma malha aqui e uma segunda malha aqui. Ou seja, se eu somar essa tensão
mais a tensão no resistor, mais essa tensão, dá igual a zero. Obtém uma equação. Se eu pegar essa malha aqui e somar essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão, dá igual a zero. Obtém uma segunda equação. É isso que a gente vai fazer. Então, se eu analisar esse sistema aqui, vou reduzir para ficar mais fácil, e eu vou colocar aqui do ladinho, ou seja, determino o quarto passo aqui, certo? Kirchhoff das tensões. Eu vou analisar cada uma das malhas. Se eu pegar a malha 1, o que eu tenho? Tá? Eu tenho o seguinte, nessa malha aqui, eu vou analisar, partindo daqui, né? Vou analisar esse elemento, mais esse, isso tudo vai ser igual a zero. É o que eu vou fazer. Bom, quando eu estou falando aqui da tensão, é fácil, né? Tá aqui ela, né? E1, né? Então, eu vou colocar E1. O ponto é mais E1 ou menos E1. O que a gente vai adotar sempre é pegar o sinal de saída. Como eu sempre vou olhar no sentido anti-horário, né? O sinal de saída é o segundo sinal. Primeiro é negativo, depois é positivo. Então, é mais E1. Depois eu tenho quem? Eu tenho R1, mas não é R1. R1 é ON, certo? É resistência. O que eu tenho que olhar é a tensão em R1. Ou seja, tensão de R1 eu vou chamar de V1. Bom, o sinal, que sinal eu uso? Quando eu estou olhando assim, né? O primeiro sinal é positivo, o segundo é negativo. Então fica menos V1. E depois o terceiro resistor, a mesma avaliação. Continuo olhando assim. Cheguei aqui, o primeiro sinal é positivo, o segundo é negativo, então fica menos. A tensão no resistor, não é R. Menos V3. Isso tudo vai ser igual a zero. Certo? Então, isso aqui é a malha da 1, a equação da malha 1. Eu vou desenvolver para vocês um pouco essa equação, tá? O que é mais E1? É mais 2. O que é menos V1? V1, lei de Ohm, é I1, que eu não conheço, vezes R1. E R1 eu conheço, que é 2. Então, fica 2 e 1. E a terceira tensão é a mesma coisa, lei de Ohm. I vezes R, ou R vezes I. R é 4, então é menos 4, vezes I, que é I3, que é igual a zero. Tudo isso igual a zero. Deixa eu voltar aqui, ficou bagunçado. Tá, aqui. Só um pouquinho, aqui. Então, igual a zero. Tá? É isso, certo? Se eu quiser deixar a equação um pouquinho melhor, o que a gente faz? Tá? Eu vou deixar do lado esquerdo tudo que é variável, né? São duas. E do lado direito as constantes. Então fica menos 2 e 1, menos 4 e 3. O 2 estava positivo, passou para o outro lado e fica negativo, menos 2. Tá? Beleza, aí eu obtive uma equação apenas, só uma, certo? Ok? Vou ir para a malha 2, tem duas malhas, né? Tá? E faço a mesma coisa. Malha 2 vou olhar, né? Malha 2 isso aqui, vou olhar isso aqui, só esse pedacinho aqui. Então começo, andando, sempre em sentido anti-relógio. Primeira tensão que eu tenho é do resistor. Se o primeiro sinal é negativo, o segundo é positivo, então fica mais. Ok? Então fica mais a tensão nele, que é V3, certo? Depois, continuo andando e achei o R2. Sinal de saída é mais, então fica mais V2. Continuei andando, achei E2. Primeiro sinal positivo, segundo é negativo, então fica menos. Menos E2, certo? Isso tudo igual a zero, tá? Aí vou fazer a mesma avaliação. Tensão no resistor é corrente vezes resistência. Ou seja, nesse caso do terceiro resistor, que é esse aqui, quando olha aqui fica 4 e 3, certo? Quando eu olho o V2, mesma coisa. Resistência vezes corrente. Resistência é 1, corrente é I2, então fica mais I2. E a tensão E2 foi dada, que é 6, então fica menos 6 igual a zero, certo? Ajeitando um pouco, né? Deixando em ordem, então fica I2 mais 4 e 3 igual a
o 6 estava negativo, passa para o lado positivo, 6, certo? Então é isso. Bom, detalhe, eu obtive duas equações, certo? Usando esses dois métodos que eu tenho aqui, tá? Essas duas malhas, quer dizer. Só que assim, eu não conheço corrente em todos os ramos, então eu não conheço três variáveis e tem duas equações. Para resolver o sistema, pode ser uma terceira equação. Aí que entra o quarto passo, que é equações usando Kirchhoff das correntes. Kirchhoff das correntes é relativo a um nó. Aí eu vou pegar esse nó aqui e vou usar Kirchhoff das correntes. O que diz Kirchhoff das correntes? Vou chamar esse nó A de nó A, tá? Nó A. E aqui a gente está no quarto passo, certo? O que diz Kirchhoff das correntes? Que somatório das correntes de uma malha, somatório das correntes do nó, tem que ser igual a zero, ou seja, as correntes que chegam no nó é igual às correntes que saem do nó. Então, se eu pegar o nó A, vou aumentar um pouquinho aqui, depois a gente volta, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem a corrente 1 chegando, eu chutei esse sentido, ok? A corrente 2 chegando e a corrente 3 saindo. Então, o que eu vou ter? Que 1 mais de 2 tem que ser igual a essa corrente aqui. Ok, faz sentido. Então, isso eu vou equacionar lá. Então, vou pegar, certo? E vou escrever aqui. Então, I1 mais I2 é igual a I3. Se eu ajeitar a equação, né, deixar tudo que for com variável à esquerda e tudo que for constante à direita, fica I1 mais I2 menos I3 igual a zero. Tá? É isso que eu tenho. Então, eu obtive três equações e não conheço três variáveis. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Só resolver o sistema de equações. Só isso. Então, se eu pegar minhas equações aqui, vou postar minhas equações aqui do ladinho, de forma organizada, né? Então, vou resolver meu sistema de equações. Então, eu tenho uma equação 1, que é essa equação aqui, onde eu tenho, deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui, menos 2 e 1, menos 4 e 3, que é menos, é igual a menos 2. E aí eu tenho a equação 2 que está aqui, né? Que é I2 mais I2 mais 4 e 3 igual a 6. E a última equação é I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Bom, isso que eu vou ter. Eu vou ter um sistema de equações de terceira ordem para resolver. A resposta vai ser a corrente em cada um dos ramos, tá? Bom, aqui acaba a análise de circuitos, tá? Então, eu teria que resolver o sistema e acharei como resposta a cada um deles, tá? Eu vou ensinar agora aqui como é que a gente vai avaliar matematicamente esse sistema, certo? Se você já entendeu até aqui, a pessoa que precisava, ok, tá? O que eu vou focar agora nesse momento é somente a matemática, tá? Bom, como é que eu resolvo um sistema de terceira ordem? Existem vários métodos, pode ser por substituição, escalonamento, enfim. Qual o método que eu recomendo, que eu acho que é o mais assertivo, que dificilmente não vai haver erro? É determinantes, tá? Para mim resolver determinantes, eu tenho que montar um sisteminha de forma que ele fique fácil de avaliar, tá? Ou seja, eu vou pegar meu sistema aqui e vou colocar tudo que for relativo de 1 na primeira equação, na segunda de 2, de 3, igual a constante. Eu vou reescrever aqui usando só constante, CT é constante, tá? Usando só os coeficientes, tá? Aqui vai estar a equação da malha 1, aqui vai estar a equação da malha 2, e aqui vai estar a equação do nó A, tá? Então, eu vou preencher isso aqui usando só os coeficientes de cada equação, tá? Exemplo, malha 1, tá? Tá aqui a equação. Eu tenho algum valor referente a e 1? Tem, tá? Quanto é que vale esse valor que está em função de 1? Menos 2. É importante não esquecer o sinal negativo, certo? Tem alguma coisa referente a 2 na malha 1? Não. Então é 0. Tem alguma coisa em função da terceira corrente? Tem, menos 4. Tá? E aí é muito importante que a equação esteja ajustada, ou seja, todas as variáveis à esquerda da igualdade e todas as constantes à direita, tá? Igual a constante. Tem alguma constante
na equação da malha 1? Tem. Então vai ser menos 2. Tá? Aí eu faço a mesma coisa para a malha 2. Tem 1, quando olho a malha 2 não tem nada de 1, então vai 0. Tem 2? Tem, que vale 1. E tem, então isso aí, vale 4 positivo. Tem constante? Tem, que vale 6. E a terceira equação, tem 1, deixa eu olhar aqui, tem, e tem 1 vezes 1, então vai 1. Tem 2? Tem, é 1 vezes 2, vai 1. E a última corrente tem também? Tem, isso aqui é negativo, então fica menos 1. Tem constante depois da igualdade? Tem, vale 0, não tem nenhuma, né? Que é 0 também, tá? Esse é meu sistema, tá? E é assim que eu vou resolver por determinantes, tá? Se eu pegar aqui, qual que é a ideia, tá? Eu vou escolher uma variável para resolver, aí eu vou começar a resolver pela, pode ser I1, tá? Aí como é que eu resolvo por determinantes, tá? Eu vou montar uma matriz em cima, a determinante dessa dividida pela segunda matriz embaixo é que vai dar meu valor de avaliação, tá? Olha só, qual que é a matriz de baixo, tá? Essa é a matriz que nunca vai mudar quando for calcular I2 e assim por diante, tá? Quando eu calculo I1, a matriz de baixo nada mais é do que os coeficientes das variáveis que eu estou calculando, certo? Só isso, então vou preencher aqui, ok? Então vai ser menos 2, 0 e 1. Depois 0, 1 e 1. Menos 4, 4 e menos 1, certo? Bom, a parte de cima ela é exatamente igual à parte de baixo, com exceção daquela coluna que eu estou analisando. O que eu quero dizer com isso? Como eu estou calculando I1, eu posso usar toda a matriz de baixo, com exceção da coluna 1, que é a coluna que se refere a 1, certo? Então, as demais colunas eu posso repetir. Então, vou repetir. A terceira coluna é menos 4, 4 e menos 1. A segunda coluna é 0, 1, 1. Bom, se eu não posso usar a primeira coluna, como é que eu preencho esse espaço vazio? Usando a coluna das constantes, que funciona como uma coluna de backup. Então, fica menos 2, 6 e 0, certo? Aí o que eu faço? Resolvo esse determinante da parte de cima, resolvo o determinante da parte de baixo e acho a resposta. Como é que eu resolvo o determinante da parte de cima? Vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ou seja, eu faço aquelas linhas transversais, tá? Menos quem? Esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, certo? É isso. Isso na parte de cima. Na parte de baixo é a mesma coisa, tá? Então, se eu resolver isso aqui, o que eu tenho, tá? Eu tenho menos 2 vezes 1 vezes menos 1 dá 2, certo? Depois eu tenho 0 vezes 4 vezes 0 dá mais 0. Depois eu tenho menos 4 vezes 6 vezes 1 dá menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então, menos 24. Tudo isso menos. Continuando. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 0 vezes 1 vezes 4 dá 0. Mais 1 vezes 4 vezes menos 2 dá menos 8. Depois eu tenho menos 1 vezes 6 vezes 0 dá 0. Isso é a parte de baixo. Parte de cima. Parte de baixo, mesma coisa. Vou resolver. Parcela positiva é quem? É 2, menos 2 vezes 1 vezes menos 1 dá 2. Depois eu tenho 0 vezes 4 vezes 1 dá 0. E depois eu vou ter menos 4 vezes 0 vezes 1 dá 0. Então é 0 e 0. Fica só o 2 aqui. Mais 0. Mais 0. Menos a parcela negativa. É a mesma coisa. Então fica 1 vezes 4 vezes menos 4 dá menos 4. Depois eu tenho 1 vezes 4 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 8.
e depois eu tenho 1 vezes 0 vezes 0 dá 0. Isso aqui. Aí é só ajustar as equações. O que eu tenho aqui? 2 mais 0 dá 2, menos 24 dá menos 22. Depois eu tenho aqui do lado quem? 0 menos 8 e 0 dá menos 8. Com menos à frente dá mais 8. Dividido. Aqui eu tenho o que? 2 e 0 dá 2. E depois eu tenho menos 4 com menos 8 dá menos 12. Com menos à frente dá mais 12. Então fica mais 12. Ou seja, menos 22 na parte de cima mais 8 dá menos 14. E 12 mais 2 é 14. Logo o I1 vale menos 1 ampere. Certo? Bom, se vocês continuarem calculando, da mesma forma, vocês vão achar que I2 vai dar 2 ampere e a última corrente vai dar 1 ampere. Tá? Okay? Essa é a resposta, tá? Mas a gente vai olhar o seguinte, um dos valores é negativo, significa o quê? Que aquela corrente que eu chutei, que nesse caso é I1, meu chute está errado, ou seja, a corrente 1 ela vale 1 ampere, certo? Mas o sentido que eu defini para ela não está correto. Então, quando eu olho aqui, ó, o que eu vejo? Tá? Que esse I1 vale 1 ampere, certo? Só que na verdade não está para cima, ele está para baixo. Tá? O I2 vale 2 ampere, certo? Ok? E o terceiro, a corrente, vale 1 ampere também. Tá? Esse sentido dá certo, esse sentido dá certo, esse sentido dá certo. Então, no final das contas, o que eu tenho? Tá? Eu tenho uma corrente de 1 ampere aqui descendo. Tem uma corrente aqui descendo ainda, certo? Que vale 1 ampere. E tem uma corrente subindo que vale 2 ampere. Essa é a minha resposta. Ok? Então é isso. Então, bons estudos.